Olá, olá, bem-vindos ao episódio 4 do Gabinete RP. Hoje trago-vos aqui um tema que eu acho que é interessante para qualquer pessoa que seja profissional liberal. Na verdade, eu acho que isto é interessante para qualquer pessoa que tenha um negócio, mas em particular é um episódio importante para quem trabalha no setor jurídico. Eu acho que vão haver aqui muitos pontos que acabam por ser transversais, empresários, empreendedores em várias áreas de negócio. E o título que eu apontei aqui nas minhas notas, e é uma coisa que eu falo muito recorrentemente e que penso muito recorrentemente. O título que eu tenho é Decisões Difíceis que Mudam um Escritório. E o título não é inocente, porque acho mesmo que aquilo que faz a diferença entre um escritório que consegue evoluir e o que não consegue é a tomada de decisões difíceis. Obviamente, a noção de decisão difícil é muito diferente de pessoa para pessoa, mas uma decisão difícil pode ser arrendar um espaço, pode ser contratar a primeira pessoa, pode ser pedir um financiamento para conseguir escalar um negócio, pode ser fechar uma parceria formalmente com alguém, formar uma sociedade, pode ser um milhão de coisas. Eu ia-me focar aqui nos tipos de decisões difíceis que têm de ser tomadas em qualquer negócio e que a maioria se abstém de tomar, talvez ou por desconhecimento ou por receio de onde é que isso as pode levar, ou por ambos, ou então não sei. Aquilo que eu acredito que acontece com a maioria de nós que somos formados na área jurídica, e já falei isto no primeiro, no segundo episódio, não sei, num dos episódios anteriores, é precisamente nós não somos formatados para ser empreendedores. Aliás, eu acho que ninguém é formatado para ser empreendedor. O nosso sistema de ensino em Portugal não está preparado para isso, não está formatado para isso. Não é para isso que nós somos criados, digamos assim, e falham-nos muitos conceitos base para conseguir montar um negócio. É perfeitamente normal. Nós somos trabalhados para aprender competências técnicas, somos trabalhados para conseguir ser tão bons uh, na parte jurídica quanto possível. É uma área muito desafiante. Para qualquer profissional, a sua área de especialidade é desafiante, obviamente. Em particular, para os profissionais liberais, as suas áreas de atuação normalmente são muito exigentes de um ponto de vista intelectual e nós focamos tanto no estudo intelectual da técnica associada à nossa profissão, e aqui falo, obviamente, de solicitadores e de advogados, porque é o que nós temos aqui no escritório e é a realidade que eu conheço melhor, e também falo porque, reparem, eu saí da faculdade enquanto estudante talvez há 7, 8 anos, mais ou menos, sim. 6 anos defendi a minha tese de mestrado. Ahm, Fui estudante durante muito tempo, portanto estamos a falar de ter sido estudante entre 2013 a 2019, não foi assim há tantos anos. Acabei a minha vertente estudante, comecei a minha vertente como professor, fui professor até 2024 e comecei a ser empresário em 2020. Portanto, nos últimos anos eu tenho aqui estas vertentes todas que me dão uma visão mais ou menos alargada e que me levam a ter esta opinião de que há uma componente empresarial, há uma componente de desenvolvimento do negócio que tem mesmo que ser falada abertamente. Isto não significa que toda a gente tem que querer ser empresário ou empresária, nem toda a gente tem que empreender. Isto não significa que quem é um bom empreendedor ou empresário é um bom profissional tecnicamente. Pelo contrário, nem significa que toda a gente tem que ser tudo. Eu acredito muito no poder das equipas e acredito que o segredo está em montar boas sociedades ou montar boas equipas em que umas pessoas desempenham uma função, outras pessoas desempenham outra, ou eh, equipas em que as funções são repartidas dentro do possível. Obviamente, isto para mim é fácil de falar, porque eu adoro ser empreendedor, adoro ser empresário, adoro pensar no negócio, adoro pensar em coisas que possam fazer evoluir as nossas equipas, mas também gosto da parte técnica. Não sou, se calhar, um apaixonado pela parte técnica do direito, como boa parte dos nossos colegas, mas eu gosto daquilo que faço. Não gosto de tudo aquilo que faço, mas gosto de muitas coisas. Adoro fazer contratos, adoro consultas jurídicas, adoro planear a construção de uma empresa, de um negócio com o cliente, tentar perceber onde é que estarão as lacunas jurídicas, adoro trocar ideias com o cliente para tentar construir uma fortaleza jurídica à volta daquilo que o cliente precisa. Esta é a minha componente, uma componente mais de discussão, uma componente mais retórica, de pensamento constante.
Eu nunca fui o tipo de pessoa de estar agarrado aos pequenos pormenores, que é muito importante na solicitadoria. Eu não gosto muito da área de registros, por exemplo, porque sinto que sou demasiado desatento para ser bom na área dos registros. Não gosto particularmente, por exemplo, de fazer mapas de partilhas, não gosto, é uma área muito importante na nossa área de atuação, mas eu não gosto. Gosto mesmo é dessa componente mais desafiante da conversa com o cliente. Mas isso são as minhas forças. Se eu tentasse montar um negócio só com base nessa minha competência técnica, não ia dar nada. E é aqui que eu quero encarar a coisa de frente. Vamos ver o percurso normal de quem decide abraçar uma carreira no jurídico. Portanto, normal, aquilo que é o padrão. 17, 18 anos entra na faculdade, estuda durante 3 a 5 anos numa licenciatura, eventualmente integral em um mestrado, muito focado em aprender tudo tecnicamente, aprofundar muito o conhecimento jurídico, dominar a interpretação da doutrina, conseguir acompanhar as decisões jurisprudenciais, por aí vai, e sempre nesta crença de temos de ser muito bons tecnicamente, temos de ser muito bons tecnicamente, temos de ser muito bons tecnicamente, e é verdade. Saímos da faculdade, somos confrontados com um estágio para uma ordem profissional, é verdade que os estágios mudaram muito nos últimos tempos, agora é muito mais fácil entrar numa ordem profissional agora do que era há 3 ou 4 anos, na verdade até há um ano. Entramos numa ordem profissional, fazemos um estágio prático em que vamos para escritórios, mais uma vez, aprender a parte prática daquilo que vimos acontecer na teoria nas faculdades, e de repente somos profissionais. Vou utilizar a expressão comum, profissionais encartados, não é? Temos uma cédula profissional e deparamos no mercado de trabalho que tem escritórios muito pequenos. Se vocês fizerem uma análise, a maioria dos escritórios de advogado e de solicitadores são escritórios com 2 profissionais com cédula ativa e depois 2, 3 secretários que dão apoio à parte administrativa e à parte operacional. Portanto, estamos a falar aqui de escritórios 2 a 5 pessoas, muitos escritórios em prática individual, literalmente individual, em que temos apenas um profissional. E isto não significa que estes profissionais que eu acabei de referir não são ótimos tecnicamente, provavelmente são os melhores tecnicamente porque tiveram mesmo que se tornar ótimos tecnicamente. Só que depois, se nós temos um profissional em prática individual que trabalha sozinho e nenhum administrativo tem, quem é que vai analisar as rentabilidades dos processos? Quem é que vai definir o perfil ideal do cliente? Quem é que vai pensar o posicionamento da marca? Quem é que vai estudar potenciais parcerias? Quem é que vai pensar em que eventos é que deve estar presente para estabelecer networking? E aqui eventos é o que vocês quiserem. Pode ser um evento de um super influencer do digital, como pode ser um evento político altamente conservador, é o que quiserem. No fundo, estudar onde é que devem estar para conseguir fortalecer as suas relações. E este é o problema de nós não termos, de um lado, uma componente empresarial na nossa formação, que leva a que nós não saibamos como é que devemos montar o nosso negócio quando chegamos ao mercado de trabalho, que leva a que montemos o nosso negócio que não é mais do que um autoemprego, perpetuamos esse autoemprego e eventualmente contratamos porque estamos com tanto trabalho que temos que contratar alguém, mas se calhar contratamos mal, porque não definimos uma estratégia de contratação, não sabemos exatamente qual é que é o nosso plano a 2, 5 e 10 anos, não sabemos exatamente quem é que precisamos de contratar, quais é que são as implicações de contratar um estágio profissional ou contratar alguém com muita experiência, e vamos perpetuando, continuamos a ter um autoemprego, mas desta vez com 2 ou 3 funcionários, não temos verdadeiramente um negócio. Isso significa que as pessoas que vamos contratar vão receber mal e estão a aprender tecnicamente alguma coisa connosco, mas não estão a aprender sobre o negócio. Isso significa que quando abrirem os seus próprios escritórios, têm os seus autoempregos e as coisas vão se perpetuando assim. E de repente chegamos a um prédio e num prédio com 20 escritórios temos 30 advogados e 10 solicitadores. E isto, na minha visão, que obviamente é só uma visão, já sabem que este podcast, este Gabinete RP, não é mais do que a partilha das minhas ideias e visões. Isto, na minha visão, prejudica o nosso mercado de trabalho,
especificamente o mercado jurídico, prejudica o nosso mercado enquanto profissionais e, obviamente, num mundo, como falei no último episódio, num mundo em que os clientes têm tanta mais necessidade de clareza e de resultados e de objetividade, é claro que isto é um problema, porque eu tenho a tecnologia a evoluir, tenho os clientes a ter mais informação do lado deles, tenho clientes a querer mais resultados e mais clareza, e eu estou completamente assoberbado no meu trabalho do dia a dia porque não consegui construir uma equipa, não consegui identificar a cultura da minha empresa, não consegui perceber qual é que é o meu plano a 3, 5, 10 anos, não interessa, a periodicidade é irrelevante. Ahm, não consigo perceber qual é que é o meu posicionamento enquanto profissional, se devo ou não criar uma marca, ou melhor, marca todos temos, mas se devo ou não pensar e dedicar mais tempo à minha marca. E portanto eu tenho aqui, tomei nota aqui de alguns tópicos aqui nas minhas cábulas e apontei aqui alguns temas que a maioria de nós não dedica grande tempo. Estratégia de posicionamento, definição de honorários e precificação, definição do ICP, o Ideal Client Profile, planeamento de curto, médio e longo prazo, identificação da cultura do negócio, gestão financeira, ok? A maioria de quem tem um negócio em prática individual ou um autoemprego, o que faz é uma gestão de fluxo de caixa, olhar para a conta, portanto, se tem dinheiro na conta está a funcionar, e isso é normal que efetivamente possa resultar, porque quando estamos a trabalhar sozinhos, se a renda não for muito alta, na nossa área nós não temos estoques, portanto as despesas também não são muitas, à partida se houver dinheiro na conta a coisa está a funcionar. Mas isso não vai funcionar quando tivermos uma equipa. Definir horários para planeamento dos serviços a atacar, isto no sentido em que nós não sabemos qual é que é a área que faz mais sentido para nós. Tomei também aqui nota do cálculo da rentabilidade dos processos. Isto são apenas alguns temas que me vêm à cabeça e que fui aqui anotando ao longo dos últimos dias para falar neste episódio. E portanto, aquilo que eu quero dizer é, primeiro, há profissionais a trabalhar em prática individual maravilhosos tecnicamente, com resultados financeiros absolutamente astronómicos e que se calhar não fizeram crescer a equipa porque não querem, e estão mais do que no seu direito, mas a esmagadora maioria das pessoas que nós vemos e que nos vão abordando, o que nos dizem é: eu não consigo crescer, eu não consigo evoluir o negócio, eu não consigo sequer criar um escritório com 7 ou 8 pessoas como vocês têm o vosso, ou um dos vossos escritórios, não consigo. E isso vem logo de uma, não vou dizer uma decisão, uma má decisão inicial, vem de uma omissão inicial. Por exemplo, eu tenho a certeza que sozinho, há 5 anos, eu não tinha conseguido criar nem 10% daquilo que criei com o Cláudio. E tenho a certeza que o Cláudio sozinho não tinha tido a capacidade de criar nem 10% daquilo que criou comigo. Isso significa que o primeiro ponto que identifiquei para a minha carreira enquanto empreendedor foi: eu preciso de um sócio. E o Cláudio, se calhar, não identificou isso de forma tão consciente, mas também percebeu que ter um sócio ia ajudá-lo a completar as características que ele não tinha. E este encaixe de características foi o que nos permitiu começar a evoluir enquanto empreendedores, e logo aí nós encurtámos muito as distâncias para quem estava à nossa frente, porque ao juntarmos forças nós acabamos por nos esclarecer um ao outro, acabamos por conseguir perceber o que é que nos falta, o que é que temos de bom, o que é que temos de mau, vamos limando as nossas falhas e logo aí ganhamos muito tempo. E a partir daí, obviamente, vamos fazer o trabalho que nem sempre sabe bem, mas tem de ser feito. Por exemplo, estratégia de posicionamento. Isto foi das coisas que nós começámos a fazer desde o início. Nós não tínhamos sequer preocupações financeiras, não tínhamos ainda gestão de processos internos, não tínhamos planos de contratação, mas percebemos logo uma coisa, que é: nós temos um objetivo duplo. O primeiro é transformar o mundo da solicitadoria em Portugal. O segundo é democratizar a literacia jurídica neste país. Porquê? Porque essa missão de democratização da literacia e de transformação do mundo da solicitadoria, para além de ser nobre, obviamente também nos traz dividendos. Quando democratizas a informação, tu és o rosto dessa democratização. É óbvio que quando os clientes precisarem de apoio, vão-te procurar a ti e de quem faz aquilo que tu fazes. E foi por isso que nós decidimos ter o nosso posicionamento no digital. E não nos arrependemos
absolutamente nada. Por outro lado, iríamos transformar o mundo da solicitadoria não só pelo posicionamento da solicitadoria no mercado, mas também porque sabia que tínhamos um negócio e sabíamos que queríamos evoluir esse negócio. Ao evoluir esse negócio, íamos pensar temas como aquele que estou aqui a pensar neste episódio, e isso ia ajudar colegas nossos. E ao ajudarmos a transformar o mundo da solicitadoria, iríamos ter uma maior facilidade na atração de talento, que ia facilitar a construção de equipas, que ia facilitar o crescimento do negócio. E estas coisas misturam-se todas. E desde aí, nós fazemos um trabalho constante. Para terem uma noção, eu, ao longo da minha semana, e é óbvio que isto é variável, eu sou solicitador, sou um dos consultores jurídicos aqui da PIA, um dos assessores jurídicos dos nossos clientes, e se calhar eu dedico 30 a 40% do meu tempo na parte operacional jurídica. E 60 a 65% do tempo eu estou a dedicar com toda a certeza a pensar a marca, cálculo de rentabilidades, definição de KPIs, reunião com o resto da administração para definir as métricas para os próximos anos, definir os objetivos para os próximos anos, reuniões com as equipas de marketing para perceber como é que tem sido a nossa evolução ao longo dos últimos tempos, definir estratégias de contratação, a escrever sobre a cultura da empresa, a tentar perceber qual é o estado de sentimento de cada um dos nossos colaboradores e cada uma das nossas pessoas, reuniões um para um, etc. No fundo, há muita gestão de risco, ou seja, também pensar muito os procedimentos internos. Nós temos estão muitas dezenas de horas dedicadas a SOPs, Standard Operating Procedures, no fundo são manuais de procedimentos internos. Nós temos muitas horas dedicadas àqueles SOPs que foram dedicados por mim, também pelo Cláudio, e entretanto começámos a envolver a equipa nisso, e que já nos pouparam muitas horas, porque qualquer pessoa que entra agora no grupo PIA, se nós tivermos que a formar olha, está aqui o manual de procedimentos internos, força, é ler, tem vídeos, tem fotografias, tem hiperligações, tem 1000 coisas que ajudam muito à integração de novas pessoas e a garantir um padrão no comportamento e na entrega de valor das nossas equipas. Isto são tudo coisas que não se traduzem em faturação imediata, e eu acho, porque este episódio já vai longo relativamente ao objetivo, para quem está a lançar agora o seu escritório, há que perceber que o tempo que dedicam a definir posicionamento de marca, definir o vosso tipo de cliente, a fazer um planeamento de médio e de longo prazo, a definir a vossa imagem, a fazer procedimentos internos, a escrever, a reunir convosco próprios, e fica aqui essa dica. Tirem uma hora na semana, pelo menos, para reunirem convosco próprios, para pensar sobre estes temas, pelo menos uma hora. O ideal é uma manhã, para terem tempo de pensar sobre isto, mesmo que estejam sozinhos. E esse tempo, essa manhã, não é tempo desperdiçado. É verdade que não vão emitir uma fatura a ninguém por causa dessa manhã, é um facto, mas os dividendos que vocês vão tirar a médio e longo prazo desse ler o vosso negócio, interpretá-lo como um negócio e de organização interna, se não gostarem da palavra negócio, tirem a palavra negócio e metam a palavra estrutura, a palavra organização. Vocês vão pensar a vossa própria organização. Quem é que não quer um sítio melhor para as suas pessoas trabalharem? Toda a gente quer. Quem é que não quer um sítio que fature mais? Toda a gente quer. Quem é que não quer ser feliz porque tem um posicionamento público alinhado com os seus valores pessoais? Toda a gente quer. Quem é que não quer ter a possibilidade de ser detectado por outro escritório e ter uma proposta de ser adquirido por outro escritório? Toda a gente quer, porque isso é o ego que nos movimenta todos os dias. Toda a gente tem ego, toda a gente se sente motivado quando é agraciado de alguma forma, e por isso, para fechar este episódio, fiquem com esta ideia do vosso lado. Estão a começar o vosso negócio, não interessa se estão sozinhos, se não têm conhecimentos técnicos de negócio, aprofundem-nos, há muita informação disponível, muitos vídeos, podcasts como este, muitos livros,
leiam, informem-se, troquem opiniões, mandem mensagens a pessoas que os possam ajudar, façam-se façam-se entrar em círculos de pessoas que possam influenciar positivamente a vossa visão sobre o vosso projeto e, acima de tudo, responsabilizem-se pela boa evolução do vosso escritório. É difícil, obviamente, ninguém está a dizer que é fácil, vocês vão fazer 1000 coisas que poderiam fazer a diferença e que no final do dia não se concretizam naquilo que vocês estão à procura, vão falhar muito. É normal, a vida vai ser injusta convosco, é normal, mas no final do dia, quando me disserem eu não consigo porque o mercado é difícil, eu não consigo porque a concorrência é isto, eu não consigo porque a ordem não sei o quê, eu não consigo porque a CEPAS não sei quantos, façam um exercício ao contrário, que é o que apesar de todas estas coisas eu posso fazer para garantir que a minha estrutura evolui tão bem quanto possível? O que é que eu posso fazer apesar de todas estas coisas para garantir que tenho um negócio, que esse negócio vai evoluir, que eu vou ser feliz e que todas as pessoas que estarão comigo vão ser felizes? Isto é fundamental, façam este raciocínio e é isto. Esta era a ideia que eu tinha para vos transmitir neste quarto episódio. Obrigado a quem esteve desse lado. Acredito que mesmo quem não é da área jurídica tenha tirado daqui algumas ideias. Já sabem, se gostaram do conteúdo, pá, partilhem. É isto, na verdade, eu não ganho nada com isto financeiramente, mas obviamente fico feliz quando me dizem que gostaram dos episódios. Por isso, deem feedback, partilhem com quem isto possa ser útil e fiquem desse lado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.